Olá, sou o professor André Brock e aqui vou resolver mais uma questão envolvendo porcentagem e referente a uma dúvida que me foi enviada. E é uma questão do Enem. Nos últimos anos ocorreu redução gradativa da taxa de crescimento populacional em quase todos os continentes. A seguir são apresentados dados relativos aos países mais populosos em 2000 e também as projeções para 2050, os mais populosos de acordo com essas projeções. Então nós temos aqui o ano 2000, ano 2050. Perceba que está em milhões de habitantes, né? Então a China, por exemplo, em que aparece aqui 1275 milhões de habitantes, né? Então é 1 bilhão 275 milhões de habitantes. E aí tem Índia em segundo, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Perceba, por exemplo, né, que já se você olhar o gráfico aqui ao lado, o Brasil não aparece, no lugar dele aparece Paquistão, já superando inclusive a Indonésia. Mas vamos responder aqui, né, ou verificar os itens apresentados nessa questão. Com base nessas informações, é correto afirmar que a taxa de crescimento, nesse período de 2000 a 2050, a taxa de crescimento populacional da China será negativa. Bom, perceba que aqui não precisa nem realizar cálculo, né? Porque você tem a China com 1 bilhão 275 milhões aqui, né? E aqui com 1 bilhão 462 milhões. Então vai crescer pouco em relação a outros países, por exemplo, em relação à Índia, né? Mas vai crescer, então não é uma taxa negativa. Item B, a população do Brasil duplicará. Agora, como falar sobre a população do Brasil se eu tenho o Brasil aqui com 170 milhões e na projeção não aparece nada? Quer dizer, porque o Brasil não está ou não estará entre os 5 mais populosos, de acordo com essa projeção. E isso significa que a sua população, né, será inferior a 311. Agora, se você multiplicar, ele fala dobrará, né? 170 por 2 vai dar 340 milhões. Essa seria a projeção do Brasil se duplicasse, mas não vai duplicar porque se fosse 340 milhões, superaria a projeção para a Indonésia, né? Estaria aqui acima da Indonésia e iria figurar nesse gráfico e não a Indonésia. Perfeito? Isso com relação ao segundo gráfico. Vamos aqui a outra alternativa, a taxa de crescimento da população da Indonésia será menor que a dos Estados Unidos. Aqui entra o cálculo da porcentagem, né? A gente vai calcular para a Indonésia e vai calcular para os Estados Unidos. Então vamos lá, vou abrir aqui um espaço para a gente poder calcular. Então eu vou considerar esses valores que nós temos aqui, né? Estados Unidos foi de 283 para 397, a Indonésia foi de 212 para 311. O fato da Indonésia ter passado aí do 4º para o 5º lugar não significa necessariamente, né, que a sua taxa foi menor do que a dos Estados Unidos. Mas vamos lá. Então nós temos aqui, olha, a taxa de crescimento para a Indonésia. Bom, uma maneira bem rápida de você calcular isso, essa taxa de crescimento, é você pegar o valor final, quer dizer, o valor ali da projeção, os 311 milhões, né, e dividir pelos 212 milhões. Usando aí a calculadora, você chega rapidinho aqui a 1,467. Eu arredondei para 3 casas, ok? Tá, mas isso não é percentual, isso é taxa unitária, né? Isso que a gente tem aqui. Mas você pode converter para percentual deslocando 2 casas com a vírgula para a direita. Quando é da porcentagem para unitária, 2 para a esquerda. Da unitária para percentual, são 2 para a direita. Então, isto daqui corresponde a 146,7%. É o que cresceu? É a taxa de crescimento da Indonésia? Não, porque como eu dividi o valor, né, total aqui da projeção em 2050 pelo valor que tinha em 2000, esses 212 eles correspondem ao 100%. Sempre você coloca o que corresponde ao 100% na parte de baixo da fração. Tá? Então 212 é o que já tinha. Se você tirar 100% desse 146,7%, tira o 100% daqui, aí sim dá a taxa de crescimento. Então a Indonésia, né, de acordo com as projeções, aí ela deve crescer, ou a sua população deve crescer 46,7% no período. Agora, como é que fica a taxa de crescimento
dos Estados Unidos? Pode fazer o mesmo tipo de cálculo, né? Pegar o valor da projeção, 397 milhões, dividir pelo valor, pela sua população no ano 2000. Essa divisão vai dar 1,403, que na forma percentual é 140,3%. Não vamos esquecer, né, que esse símbolo de porcentagem é uma divisão por 100. Se você dividir 140,3 por 100, você chega em 1,403. Tirando daqui os 100%, então você tem aqui 140,3%. Você subtrai os 100% daqui, você vai ter uma taxa de 40,3%. Essa é a taxa de crescimento dos Estados Unidos. Só uma observação aqui. Mas eu não consigo obter o percentual diretamente? Sim, vamos tratar aqui da Indonésia. A população a projeção é 311, mas o que se tinha antes é 212. Tá? Então você subtrai, você trabalha diretamente com essa diferença, tá? 311 menos 212, vai dar 99. Se você diretamente fizer a divisão de 99 por 212, cuidado, tá? É um percentual de crescimento sobre o valor que se tinha antes. Então quem corresponde a 100% é 212. Tá? Então é o que você coloca no denominador. Fazendo essa divisão diretamente aqui, você chega a 0,467, que na forma percentual é 46,7%. Tá? Tanto faz fazer antes a subtração ou depois, como eu fiz aí, vai dar na mesma. Ok? Quer dizer que a taxa de crescimento da Indonésia é maior do que a dos Estados Unidos. Então, taxa de crescimento menor? Não. A alternativa C também está incorreta. Alternativa D, a população do Paquistão crescerá mais de 100%. Vamos ver aqui. Paquistão. Acontece que o Paquistão ele não figura aqui no primeiro gráfico. Né? Então, como que eu vou falar sobre taxa de crescimento dele? Tá? Mas ele figura aqui no segundo, 344. Uma coisa é certa, né? A população no Paquistão no ano 2000, ela é menor que 170, é menor que a do Brasil. Se não, se fosse igual, se fosse superior, bom, na pior das hipóteses, igual, praticamente igual. Porque se fosse superior, entraria no lugar do Brasil aqui. Tá? Então a gente pode tomar como uma base, olha, de um valor máximo para a população do Paquistão no ano 2000, esse valor 170. Com isso a gente consegue aqui resolver, né, ou falar sobre a população do Paquistão. Crescerá mais de 100%? Dá para responder só comparando os valores praticamente. Se você multiplicar 170 por 2, que seria dobrar é crescer 100%. Vai para 340, tá? E como a projeção é 344, então sim, vai crescer mais que 100%. Tá? Você poderia também fazer a conta aqui, vamos abrir aqui uma nova página, da seguinte forma, tomando como base a população do Brasil, lá, aqueles 170. Então, se você fizer a divisão de 344 por 170, vai dar 2,024. 2,024, quanto que isso é na forma percentual? Deslocar a vírgula 2 casas para a direita, dá 202,4%. Então vai crescer 202,4%? Não, 100% é o que já tinha. Se você fizer 202,4% menos o 100%, que é o que já se tinha aí no cálculo, vai dar 102,4%. Portanto, vai sim crescer mais do que 100%. Pode fazer esse cálculo também pegando a diferença de 344 e 170, que é 174, divide por 170, você já chega direto ao resultado 0, ou 0, não, perdão, aqui não é 0, aqui vai ser 1, né? 1,024. Aí não precisa subtrair o 100%, porque você já tem. Isso é igual a 102,4%. Tá ok? Então, essa é a alternativa correta, a alternativa D. Agora só, comentando aí, né, a China será o país com a maior taxa de crescimento
populacional do mundo, não. A gente já calculou algumas das taxas aí, né? E perceba que a China vai crescer quanto? Ela vai de 1.275 para, ou de 1 bilhão, né, 275 milhões, para 1 bilhão 462 milhões. Vamos aqui, ó, a China. Então, calculando de maneira direta o seu crescimento, 1 bilhão 462 milhões milhares de habitantes aqui, né? Em milhões, tá? Que seria 1 bilhão 462 milhões, dividido por 1,275, o resultado disso é 1,1417. Eu estou arredondando todas essas divisões aí até a terceira casa. Tá? Isso daqui na forma percentual é 114,7%. Se você subtrair daqui os 100%, o resultado do crescimento ou a taxa de crescimento da China é 14,7%. Mais informações sobre cálculos com taxas unitárias, que é extremamente útil, você vai ver em cálculos financeiros, na hora que você se depara com problemas em que o cálculo percentual não é tão direto, esse é um pouco mais direto, né? E aí você tem que montar uma equação, a forma unitária ajuda e ajuda muito, vale a pena investir no seu estudo. Eu vou deixar aí na descrição os links de uma sequência, os links de 3 vídeos aí de uma sequência de aulas sobre taxa unitária. Espero ter sanado a dúvida e até o próximo vídeo.